Essa é a aula de número 18. Nós vamos apresentar hoje o argumento contrário, um dos, né? Quando se trata de termos uma declaração doutrinária ou confissão de fé. A gente adota uma confissão de fé, a gente adota uma declaração doutrinária. Sempre foi assim entre os batistas, filhos, né, da Reforma Protestante. Uma igreja batista, ela se organiza em torno de um grupo de doutrinas. E a base bíblica é Atos capítulo 2, né, verso 42, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e etc. Então, quando uma igreja batista ela vai ser organizada, ela não é organizada a partir do desejo ou da autorização, por exemplo, de um bispo, como no catolicismo romano ou em igrejas evangélicas que adotam o sistema de governo episcopal, né? A autoridade, quem organiza, no caso, a igreja seria o bispo, ou um grupo de presbíteros, né? No caso de uma igreja congregacional como a nossa, uma igreja batista, uma igreja local, ela é organizada pelos próprios membros. Por isso que se você pegar uma ata de organização ou de fundação de uma igreja batista, como nós temos aqui, se você entrar no templo da nossa igreja, quando você entrar ali pelas portas do fundo da nave do templo, do lado esquerdo, na parede, tem 2 quadros. Um quadro contém cópia da ata de fundação. O primeiro culto, o culto de organização da nossa igreja. 18 de junho de 1944. E na ata de fundação, dentre outras coisas, consta os nomes dos membros fundadores. Por que é importante termos numa ata o nome dos membros fundadores? Porque esses membros fundadores, eles se reuniram e fizeram um pacto. E aí, por isso que o quadro ao lado do quadro da ata é uma cópia do pacto, do nosso pacto. Uma igreja batista, ela é organizada em torno de um pacto. E esse é como um casamento. O que faz um casamento? Não é a igreja que casa vocês, como no catolicismo romano. A igreja, ela testemunha o pacto do casal. É isso que acontece num culto, numa igreja protestante, evangélica, batista. A congregação reunida em culto, seja no templo da igreja, seja em algum local alugado, a congregação reunida, o pastor oficiante, ele está apenas conduzindo uma cerimônia, ele não está casando vocês. Por mais que a gente use essa expressão, ele está testemunhando a aliança do casal diante de Deus. Quando o casal... E outra coisa interessante sobre o casamento. O casamento, ele nasce da aliança, ele nasce do pacto. O que une marido e mulher não é o sexo, é a aliança, é o pacto. Então, quando o pastor vai fazer o casamento de fato acontece no momento da troca das alianças, no momento do pacto. É ali que nasce o casamento. E ele se consuma no ato sexual, não é? Mas o casamento nasce da aliança e se consuma no ato sexual, marido e mulher. Pois bem, quando o pastor está oficiando o casamento, tem toda aquela cerimônia, entrada de testemunhas, e entrada do noivo, entrada da noiva, etc. O pastor prega e, na sequência, vem a troca das alianças. Na troca das alianças é que está o ato do casamento. Então, às vezes a pessoa chega em mim e diz assim: pastor, o senhor faz meu casamento?
Eu entendo o que ela está dizendo. O senhor conduz a cerimônia? Eu digo sim. Então, aí geralmente, quando é o caso, dizem assim: o senhor então vai pregar e o pastor fulano de tal, que acompanhou a nossa família por muito tempo, da outra igreja tal, ele vai fazer a cerimônia das alianças. Tudo bem? Ótimo. Aí eu sempre corrijo e digo. Aí eu digo assim: então eu vou pregar e ele vai conduzir o casamento. Porque o casamento não é na hora que eu prego, é quando vocês assumem a aliança. Vocês dizem, assumem votos um para o outro. Ali nasce o casamento. E o símbolo do casamento é a aliança. Essa aliança simboliza a aliança. Ponto. Uma igreja batista, ela quando se reúne, por isso você tem lá os membros fundadores, por isso é importante ter o nome dos membros fundadores, não é para vanglória deles. Olha só, o membro fundador da igreja é vivo até hoje, 102 anos. Não é para isso. Apesar de que a gente honra quem deve ser honrado. O nome consta para dizer o seguinte: no dia 18 de junho de 1944, esse grupo X, cujos nomes fulano, cicrano, beltrano, etc., reuniram e fizeram um pacto de ser igreja. E esse pacto, ele se fundamenta em doutrinas. Por isso que nos documentos, lá na ata, né, de fundação, você tem a ata de fundação, você tem aqui, digamos, a relação do nome dos membros, contendo os nomes dos membros fundadores. Consta o nome deles porque eles fizeram um pacto, certo? Um pacto de ser igreja. Aí nasceu a Segunda Igreja Batista em Goiânia. Esse pacto diz que nós somos fiéis à Bíblia, viver de acordo com a Bíblia, etc., e que nós abraçamos, extraído da Bíblia, um corpo de doutrinas. Doutrinas. Esse corpo de doutrinas, ele está contido na nossa declaração doutrinária ou confissão de fé. Por isso a gente está estudando aqui os preâmbulos para a gente entrar na confissão de fé. E a razão pela qual nós fazemos uma aliança em torno de uma confissão de fé, e eu quero deixar isso sempre muito claro, não é invenção de homens, porque talvez você vá se deparar com pastores ou igrejas que vão dizer exatamente isso. Essa questão de doutrina, de confissão de fé, isso é coisa de homens. Aí jogam tudo na conta do Espírito Santo, fica aquela coisa vaga, cada um crê no que acha que tem que crer, interpreta a Bíblia do seu jeito, chamando isso de coisa do Espírito e não é nada do Espírito. Atos capítulo 2, dá uma olhada lá. Atos 2. Curiosamente, Atos capítulo 2 é o Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. E aí vem, cumprindo a promessa do profeta Joel e tal, no Antigo Testamento, a promessa de Jesus que diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo, então, vem sobre os crentes. Veja o verso 13. Verso 12, 2:12. Admirados e perplexos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Ou seja, os apóstolos começaram a pregar de modo que todos os povos que estavam reunidos, judeus de outros lugares, que estavam para a festa de Pentecostes em Jerusalém, esses judeus, a Bíblia diz aí no verso 9, Atos 2:9,
habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus mesmo, como gentios que converteram ao judaísmo, cretenses, árabes. O que acontecia? Todos eles estavam ouvindo os apóstolos falarem na sua própria língua. Espera aí, sei lá, eu falo egípcio e esse apóstolo Pedro aí está pregando, fulano está pregando, e eu estou entendendo, mas o Capadócio também está entendendo na língua dele a mesma mensagem, né? O Pentecostes, ele é a inversão do que aconteceu na Babilônia, na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. Por que ele confundiu as línguas lá? Eles queriam construir uma torre que chegasse até Deus, eles queriam fazer o próprio caminho deles até Deus, queriam exaltar o nome deles acima do de Deus. Deus foi lá e confundiu as línguas, espalhou os povos em línguas diferentes, etc. O Pentecostes reverte isso. Gente das línguas diferentes entendem o Evangelho e se unem como se falassem a mesma língua. Por isso que esse dom de línguas aí que a gente ouve dizer que acontece nas igrejas é algo absolutamente maluco, porque é confusão e o que de fato está fazendo é perpetuar a maldição de Babel, cada um entendendo nada. Não tem ninguém interpretando e é uma bagunça de fato. Paulo fala que isso é tão perigoso que você ficar falando em línguas, está lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala, você ficar falando em línguas aí, entra uma pessoa que não é crente, escuta vocês falando, cada um falando de um jeito que ninguém entende, eles vão dizer que vocês estão doidos. E é isso que acontece. Mas infelizmente, eu digo isso com amor, parece que eles não leem a Bíblia. Porque Paulo fala, olha, eles vão achar que vocês são loucos, é Paulo que fala isso. Porque o que Pentecostes fez foi fazer todos falarem de um modo que todos entendam o Evangelho. E se porventura houver alguém que tenha que falar numa língua que você não entende, os outros não entendem, então que haja um intérprete, não é? Aí, Babel, então, a maldição de Babel, a confusão, ela é redimida no Pentecostes. Todo mundo está entendendo o Evangelho na sua própria língua. Aí as pessoas ficam admiradas e perguntam, o que está acontecendo? Por que a gente está ouvindo? Aí outros falam, não, eles estão bêbados, isso é loucura. Aí Pedro, para defender isso, Atos 2,14, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, dirigiu-se em voz alta à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E aí ele cita e ele prega. E ele vai pregar até o versículo 36. Verso 36. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, de fato, crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Ele conclui apontando as pessoas para Cristo. Resultado, verso 37. As palavras pregadas de Pedro partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que a gente tem que fazer? Foram convencidos, convertidos pelo Espírito. Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. Não é que o batismo salva ou perdoa pecados, Pedro está falando aqui no pacote. Tá? Esse versículo é muito mal interpretado às vezes. Olha, tem que ser batizado para receber o perdão. Não, Pedro está falando no pacote. O que é o pacote? Você arrepende, crê, é batizado professando a sua fé
isso significa que você foi perdoado. É isso que Pedro está dizendo. Isso aqui não é uma ordem cronológica, tá? Porque se fosse, de fato, o batismo serve para salvar as pessoas dos pecados. E outros tantos textos bíblicos vão dizer que não é isso. Vão dizer que o que salva o pecador é a obra de Cristo, mediante a fé, somente a fé no que Cristo fez. Ponto. Então, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: se você de fato foi convertido pelo Espírito, se você de fato caiu em si, reconheceu os seus pecados, creu em Jesus, arrepende-se dos seus pecados, você professa essa sua fé pelo batismo, e isso é testemunho de que você recebeu o perdão de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Essa promessa é para vocês e para os seus filhos. Aí os presbiterianos dizem, está vendo? Os filhos também. Então, assim, você vê que há duas doutrinas erradas no mesmo corpinho de texto. O versículo 38 é o catolicismo, que diz, tem que ser batizado para receber o perdão. E nós já explicamos que o que está aqui não é ordem cronológica. Ou seja, não é que você se arrepende, é batizado e então é perdoado. Não, é o pacote, como eu já expliquei. E o verso 39, o presbiteriano diz, está vendo? Essa promessa é para nós que cremos e para os nossos filhos e para os filhos dos crentes. E aí no presbiterianismo, os filhos dos crentes são batizados na infância, não para receber perdão. Eles são batizados na infância como selo da aliança. Deus tem uma aliança com você e seus filhos. E aí não circuncida mais. Em vez da circuncisão, você batiza por aspersão. E um dos textos que eles usam para defender essa ideia é essa. Essa promessa é para você e para os seus filhos. E para os que estão longe. Ué, então está falando dos de longe? Quem são os de longe? Quem são os de longe? Os parentes de longe? Não, essa promessa é para todos os que creem. Olha, porque aí o versículo vai completar. Ó. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. De novo, o que Pedro está fazendo? Ele está falando em termos de um pacote. A promessa da salvação pode ser para o seu filho, pode ser para aqueles de longe que você nem sabe quem é, porque essa promessa é para todos quantos Deus chama. Então, a frase final do versículo corrige a doutrina presbiteriana equivocada. Está claro isso? Como se fosse para as gerações, para todas as gerações, para todos quantos forem sendo chamados pelo Espírito. Esse chamado aqui não é aquele chamado geral, vinde a mim todos, que estão cansados e sobrecarregados. Esse é o chamado eficaz, é a regeneração, é o novo nascimento, é o chamado de Cristo a Lázaro, saia do túmulo, vem para fora, e ele vive. É aquele momento em que o Espírito toca o coração do indivíduo, ele cai em si, reconhece o pecado, arrepende e crê. Esse é o chamado. Então, a promessa é para todos quantos se convertem, sendo que a conversão é obra do chamado eficaz, do arrependimento. Então, Pedro está pregando tudo isso. Está claro isso? Alguma dúvida para eu poder, antes de progredir aqui? Aí outra heresia do mesmo versículo. É porque aqui não se está anulando a trindade divina, né? Até porque o próprio Pedro, Paulo, em outros textos, a gente vai ver, a Bíblia afirma a triunidade de Deus, né? Aqui ele está querendo destacar a obra que te salva, a obra realizada por esta pessoa, Jesus Cristo.
Então ele está destacando exatamente isso, que salva você, ele está falando para um grupo de judeus, não é? Não eram os judeus que vinham de todas as partes, judeus de verdade e gentios convertidos ao judaísmo. Como é que era a salvação para o judeu? Como é que o judeu via-se salvo? Mediante a obra da lei, cumprir a lei. E aí Pedro está dizendo, olha, na verdade, o que vocês precisam fazer é olhar para aquele que é o cumprimento da lei. Então, não está em disputa aqui se Deus é trino ou não. Não é batismal o agente que salva, é isso que está em destaque aqui. Aquele que cumpriu a lei. Porque, de fato, a obra da salvação ela é uma obra trinitária. Como assim? Deus amou o mundo. Deus amou o pecador. Deus envia o Filho. Então, primeiro, não tem como você falar de salvação sem falar inicialmente do amor de Deus, que envia o próprio Filho. O Filho, quando vem, por livre e espontânea vontade, assume a forma de servo, cumpre no próprio corpo a lei de Deus, morre no lugar do pecador, é sepultado e ressuscita. Então você teve Deus que enviou em amor, o Filho que viveu e morreu e ressuscitou em graça, e você tem a obra do Espírito, que faz o que o Espírito? Circuncida o coração, ou seja, regenera a gente, dá vida, dá olhos, dá fé para a gente crer. E nesse sentido aplica a salvação. Então a obra da salvação ela é trinitária. Por isso que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus quem ordenou isso. Ué, mas Pedro aqui está dizendo que, verso 38, Pedro respondeu, vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro está negando o que Jesus mandou ele fazer. Não, Pedro não está entrando em disputa sobre em nome de quem se batiza no sentido trinitário. Ele está apontando para a obra de Cristo, o agente da salvação. Olha quantas heresias saem de 2 versículos. Olha o perigo de você sair lendo a Bíblia de qualquer jeito. Por isso que você precisa de um corpo de doutrinas. Porque o que eu acabei de fazer aqui explicando, confrontando esses 3 heresias, ou esses 3 erros doutrinários, foi o quê? Foi usar outros textos bíblicos, ainda que eu não os tenha citado ipsis literis. O que eu fiz aqui foi doutrina. Então não tem como você não ter doutrina. Aí é o que a gente vai falar agora. Mas alguma outra dúvida sobre esses textos? Está claro isso? Vocês estão vindo ou estão numa igreja batista. E de fato, foi a pergunta que me fizeram semana passada, né? Pastor, mas e... Para quebrar o dente não abre. Nós falamos de 3 categorias de doutrinas na semana passada. Você vai se recordar quem esteve na aula. 3 níveis de doutrinas. Você tem aquelas doutrinas que são essenciais, elas são essenciais e nesse caso ela forma o cristão. Quais são essas doutrinas? Justificação pela fé somente em Cristo. Deus é triuno. Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. Aquelas doutrinas que são de fato essenciais. Olha, se você não crê nisso, não tem como você dizer que não é salvo, que é salvo. Então as doutrinas essenciais, elas formam um crente. As doutrinas secundárias, elas formam denominações de crentes. Por exemplo, presbiterianos, que batiza criança, usando inclusive o texto que a gente acabou de analisar, só que o que o presbiteriano faz não compromete a doutrina da salvação. Ele não está dizendo que é o batismo que salva. O batismo não regenera ninguém. O batismo não perdoa ninguém. Não é isso que o presbiteriano está dizendo. Ele está dizendo que o batismo é símbolo da aliança, de uma promessa. E no tempo oportuno, essa criança vai se arrepender e crer. Então ele crê que
o batismo não é profissão de fé, é símbolo da aliança, mas ele não crê que batismo é necessário para a salvação. Então, essa forma de crer a respeito do batismo, por exemplo, forma a denominação presbiteriana, que é composta de crentes. Então, as doutrinas secundárias, e aí tem várias que são secundárias. São doutrinas que formam denominações, sistema de governo da igreja e tal. Então, é possível ser crente e ser presbiteriano, ou batista, ou assembleiano. É difícil ser crente e ser católico romano. Existem crentes lá dentro? É provável. Mas se são mesmo, não vão se agarrar àquelas doutrinas essenciais. Por exemplo, o católico romano crê no credo apostólico, e a gente crê no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Aquele credo que no catolicismo se aprende como reza. E aí o crente protestante tem medo e fala, não, nós estamos rezando. Não, nós não estamos rezando. É uma afirmação doutrinária. Mas essa afirmação doutrinária não é suficiente para a salvação. Então, nesse ponto do credo apostólico, católicos e protestantes concordam. Mas não é suficiente. Por quê? Porque o católico vai dizer, por exemplo, que a salvação é pelas obras. Maria tem participação nisso. E aí acabou. Aí feriu. Não dá para dizer que a gente... E outras tantas coisas. E não dá para dizer, portanto, que eles são, biblicamente falando, convertidos para a salvação. Eles são cristianizados. É diferente. É diferente. Então, doutrinas que definem se é cristão ou não, doutrinas que definem se é batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, etc. Certo? E tem doutrinas de terceiro grau que são comuns em todas as denominações, em denominações, por exemplo. Por exemplo, há assembleianos que creem na continuidade dos dons. Há batistas que creem. Mas não, por crer nisso especificamente, não significa que eu sou assembleiano. Tá claro isso? Então, qual é o ponto? Você precisa saber fazer essa triagem teológica. E aí eu disse para você, se quiser ir adiante nisso, triagem teológica. Você vai dar um Google depois e vai achar o artigo do Albert Mohler, M-O-H-L-E-R. Albert Mohler, Triagem Teológica. Você vai achar esse artigo muito bem escrito e ele vai te ajudar a sempre fazer essa triagem. Quais são as doutrinas de primeiro grau, aquilo que me torna crente? Quais são as doutrinas que me tornam batista ou presbiteriano? Quais são as doutrinas que eu creio e que tanto faz se eu sou batista ou presbiteriano? Cíntia. Com isso que o senhor falou dessa questão do catolicismo, não sei se está correto o meu entendimento, porque depois de Constantino, você teve séculos e séculos de uma espécie de junção entre o Estado e a Igreja. E a reforma ela só ocorreu no século XIV, XV? Século XVI. Marcando o final, mais ou menos, da Idade Média, né? Pois é, então, nesse período de tempo entre Constantino e a Reforma, o que prevaleceu, ao menos no Ocidente, não foi a Igreja Católica, Apostólica, Romana? Como instituição, sim. E nesse tempo se considera um vácuo? Não, considera que pode ter havido, sim, crentes verdadeiros. Tanto que na história do cristianismo, e não apenas do catolicismo romano, você vai verificar que nesse período sempre existiu grupos dissidentes. Depois você pesquisa sobre esses grupos, paulicianos. Eu estudei isso essa semana para o meu doutorado. Montanistas. Eu ia inserir isso na minha tese, mas eu falei, o Weber Júnior vai cortar de novo, é muita coisa. Ele vive cortando as coisas que eu estou colocando lá, porque eu sou meio prolixo. Então, sempre existiu grupos dissidentes. Os próprios
pais do deserto, os próprios os monásticos, eles sempre tentaram, de algum modo, dissociar dessa instituição católica apostólica romana, não é? Essa instituição se apropriou de uma verdade que não é dela. Esse é o problema. Não é a Igreja Católica Apostólica Romana que define quem é crente ou o que é igreja. Foi isso que o protestantismo redescobriu. O protestantismo falou, opa, peraí, não é o... Porque, primeiro, o catolicismo romano, ele vai dizer o seguinte, não é você e eu, na base, que somos a igreja. Sabia disso? Quem é a igreja no catolicismo romano? Os bispos. O catolicismo, a partir de Inácio de Antioquia, ele vai dizer o seguinte, se não houver um bispo, não tem igreja. Se não houver um bispo que oficializa o batismo, que faz a ceia, que virou missa, porque aí o bispo, o sacerdote, o padre passa a ser sacerdote debaixo da alçada do bispo, e aí toda missa é o sacrifício de Cristo sendo repetido. Então, os bispos, onde tem bispo, tem igreja. No protestantismo fala, para com isso. Igreja é o corpo de crentes reunidos em aliança. E por que que Inácio de Antioquia elevou os bispos a tal patamar? Porque, por exemplo, alguns vão dizer o seguinte, você pega a igreja de Corinto, no Novo Testamento, ela já desprezava Paulo, ficava com disputa e briga, quem é o pastor de fato, quem é ungido de Deus ou não. Aí Paulo tem que falar, olha, não é Apolo, não é Pedro, não sou eu, é Cristo e tal, enfim. Clemente, ele vai escrever de Roma, depois do período apostólico, uma carta, primeira e segunda carta de Clemente aos Coríntios, onde ele vai falar da necessidade de se tratar bem os bispos. E por que que eles usam a expressão bispo? Por causa de Filipenses 1, quando Paulo vai saudar os bispos e diáconos da igreja em Filipe. Só que bispo no Novo Testamento é o mesmo que pastor, é o mesmo que presbítero. Por que que se usa a expressão bispo? Por que que Paulo usou a expressão bispos? E usou no plural, não usou no singular. Não tinha um bispo acima dos outros bispos, como o Papa hoje é acima dos demais. Os bispos da igreja. Em Filipenses ainda Paulo vai citar Epafrodito, que era um dos bispos. Bispos e diáconos. Por que bispo? Porque bispo é a ideia do que preside, dos que presidem a igreja, dos que lideram a igreja, dos que supervisionam o rebanho. Aí Clemente está combatendo esses que falavam mal dos bispos de Corinto, ou presbíteros, porque aí na mesma carta Clemente vai usar bispos, vai usar presbíteros, e ele está falando das mesmas pessoas. Então ele está dizendo, vocês têm que honrar os bispos, Deus colocou-os como pastores. Então alguns vão dizer que Inácio de Antioquia, que começa essa doutrina de elevar um bispo acima do outro, faz isso para que os bispos não fossem tão humilhados como estavam sendo. Vão dizer também que como havia necessidade de um pastor numa determinada região, que também tinha nome de bispo ou presbítero, esse bispo, ele tinha que afirmar o que era a ortodoxia cristã e o que não era, então ele foi acumulando autoridade. O fato é que não se consegue definir exatamente na história do cristianismo por que que Inácio eleva desse jeito. O bispo coloca um bispo acima dos presbíteros e aí começa a nascer a estrutura do catolicismo romano. Na época de Policarpo, eu não lembro exatamente a data agora. Constantino, ele vai fazer essa aceitação do cristianismo, vai tornar isso oficial no Império Romano. Alguns vão tê-lo como um grande vilão, outros vão dizer que ele não é tão vilão assim. De fato, ele não é tão vilão assim, Constantino.
Mas o catolicismo romano, ele começa a ser essa instituição por uma razão. Não havia autoridades civis em todas as vilas e todos os vilarejos e pequenas cidades. Quem era a autoridade na cidade? Era o bispo. Por isso que durante séculos o catolicismo romano vai estar muito aliado ao rei. Por isso Constantino usa, não, vamos trazer. Se ele foi convertido ou não, isso é outra história, não sei. Porque ele transforma os templos pagãos em templos cristãos, etc. Mas foi muito conveniente para ele, diga-se de passagem, adotar o catolicismo, porque ao mesmo tempo ele tornou os bispos e pastores locais em autoridades civis. Isso foi muito conveniente para ele. Aí ele tinha na mão dele os bispos, os pastores, os presbíteros, que cuidavam não só da vida espiritual das ovelhas, mas também era cartório. Até hoje existem terras do Brasil antigas que são registradas pela igreja. A igreja cuidava, apartava a briga. Pensa, Samuel tem terra, seu nome? Júnior. O Júnior tem terra, estão brigando com a da terra, não tem nenhuma autoridade civil ainda, não existe prefeito, não existe vereador, não tem cartório. A única autoridade na cidade era o bispo, era o pastor. Aí eles vão lá no pastor, o Júnior está invadindo minha terra. Aí o pastor vai lá falar, vem cá, sua terra é aqui, tá? Vamos escrever. Aí escreve lá no gabinete pastoral, na sacristia. A terra do Júnior é aqui, a terra do Samuel é aqui. Era assim que se registrava. Então o catolicismo romano ele se torna instituição até por conta disso. Aí ele se apropria do fato de que ele é o cristianismo verdadeiro. E isso aí começa o perigo, não é? Aí nesse período, até a Reforma Protestante, havia gente salva? É claro que deveria ter havido. A maneira como eles viviam, certamente eles que eram verdadeiramente salvos, de algum modo, se apartavam das doutrinas primárias. Do contrário, não seriam salvos. Aí é o protestantismo que vai institucionalizar também, de algum modo, a fé. Aí ficou duas instituições, a protestante e a católica romana. Por isso, veja só, que na Reforma Protestante foi dificílimo romper com a doutrina da regeneração batismal, em termos práticos. O protestantismo falou, não, o batismo não regenera. Presbiteriano, batismo não regenera. Mas nós vamos continuar batizando criança. Por quê? Porque ao se batizar a criança no catolicismo, ao mesmo tempo você estava dando documento civil para ela. Ela se tornava cidadã. E aí quando vem o protestantismo e rompe com isso, não, o padre não vai te batizar. Literalmente, a criança do protestante, ela não era mais nem cidadã, porque ela não tinha o batismo católico. Então foi muito difícil para os primeiros protestantes romper com isso. Muitos foram mortos por conta disso. Por quê? Porque existia essa mistura muito forte. São os protestantes que daí, os batistas principalmente na história, é que vão romper com o Estado, vão separar a igreja do Estado. O Estado é um braço de Deus, Deus mesmo coloca os governantes, os magistrados, e a igreja é outro braço de Deus. E os protestantes vão fazer assim. Nossa, nem entrei no tema hoje. Pastor, tem um livro, sugestão para ela, chamado A História dos Mártires. E aí, Do Fox? E aí ele traz É um livro que você vai achar até em PDF facilmente. Tu conhece? Dessas pessoas aí que, mesmo no auge do catolicismo romano, Se rompiam com a instituição. Boa dica. O George Fox. acho que é. George Fox, o livro dos mártires. Muito boa leitura. Certo? Semana que vem a gente continua, se Deus permitir. Paz.